Bom, como escrever boas notas? Uma técnica simples para melhorar a escrita, o aprendizado e o raciocínio. Este livro aqui é um hype. Várias pessoas me perguntam: Ai, Roberto, o que você achou desse livro? Eu não tinha lido. Até então eu ganhei, acho que ano retrasado, de um amigo meu, obrigada. Só agora eu li ele e eu me decepcionei. E eu vou falar pra vocês por quê, né? Eu vou fazer uma resenha aqui no canal. Aí cada um tem a sua opinião, tá? Essa é a minha opinião sobre o livro. Primeiro, eu pesquiso sobre o autor. O Sonke Ahrens, ele não é pesquisador da psicologia cognitiva, apesar dele citar bastante estudos da psicologia cognitiva, olha aqui nas referências. Ele é das ciências sociais e da educação. Quando eu procuro sobre ele no Orchid e no Google Acadêmico, ele não tem perfil no Orchid, para começar. Que pesquisador hoje não tem perfil no Orchid? Mas, em relação a o Google Acadêmico, a gente acha algumas coisas, mas em alemão, então eu não sei analisar essas questões. E, basicamente, esse livro é baseado no método de outro pesquisador da ciências sociais, que é o Niklas Luhmann, um sociólogo alemão, que ele propõe esse método Zettelkasten, que em inglês eles traduziram para sleep box ou caixa de notas. O livro dava para explicar esse método em, sei lá, 2, 3 páginas, porque basicamente sleep box ou a caixa de notas é um método de anotação no qual você lê alguma coisa e você pega aquelas fichas e tenta colocar nas suas próprias palavras, colocando referências de onde você tirou aquilo e o que que você acha, ou qual é a sua opinião, elaborar, não só o que você acha, o que que você aprendeu daquilo que você leu nessa ficha e você ir organizando essas fichas. Então, por exemplo, você faz a leitura de outro artigo que tem conexão com essa, então você pensa, isso daqui conecta com isso, então eu vou colocar atrás, enfim. E você faz algo que vai conectando, e a finalidade, o objetivo é que você escreva, que você melhore a sua escrita. Primeiro ponto, este é um livro ruim, na minha opinião, para o meio acadêmico, para te ensinar como escrever. Tem outros livros infinitamente melhores que eu posso indicar para vocês num próximo vídeo, mas se você tem o foco de melhorar a minha escrita, ajudar na minha escrita acadêmica, não é um livro indicado para você. No prefácio, ele começa a falar que o livro é voltado para todo mundo que quer escrever livros de não ficção, livros acadêmicos, artigos, enfim, para todo mundo que tem esse objetivo. Aí ele vai falar assim que ele recebeu muitas cartas, muitos e-mails, corrigindo algumas coisas que ele colocou de forma equivocada no primeiro livro. Ele achou um erro que ninguém tinha apontado e ele corrigiu também esse erro nessa segunda edição. Eu achei super legal isso, porque é uma humildade do autor do livro. Todo mundo é humano e a gente comete erros. Então, legal isso, muito legal atualizar. Aí eu fiquei bem empolgada quando eu olhei esse prefácio e olhei as referências, né? Porque tem muitas referências da psicologia cognitiva. Eu falei, nossa, que bacana. Então vai ser um livro que eu vou gostar. Aí quando eu começo a introdução do livro, ele vai falar para você escrever notas consultando notas existentes. Então, basicamente, você vai escrever boas notas, olhando para notas existentes. Ele fala mal de outros métodos, por exemplo, o SQ3Rs, que tem base nas evidências científicas, que fala que não serve para qualquer tipo de leitura, e realmente não servem, né? Se você já tem conhecimento prévio sobre algo, não precisa fazer o SQ, talvez só o 3Rs. E daí, no próximo capítulo, que ele vai falar os 4 princípios básicos que todo estudante deveria ler e escrever, porque, assim, a gente não pode confiar na nossa memória, porque ela é super volátil, a gente esquece. Isso é fato. Não necessariamente você precisa usar uma caixa de notas, colocar essas anotações nas caixas e fazer aqueles fichamentos que você vê muitas pessoas fazerem. Cada um tem uma forma de anotar. Não é o meu método, eu gosto, quando eu uso escrita acadêmica, eu anoto num papel e depois, algumas vezes, eu anoto num Excel com uma tabela, eu faço uma tabela com as coisas que eu preciso prestar atenção nos artigos. Então, para o meu tipo de pesquisa, esse tipo de anotação do que essa caixa de nota que ele propõe. Outro ponto, ele fala que tem 3 tipos de notas: notas provisórias, que são notas que você anota e depois você joga fora; notas permanentes, que você anota de uma forma que você do futuro
aluno vai poder entender aquela nota, porque não adianta nada você fazer uma anotação e não lembrar do que você anotou, por que que você anotou aquilo. E a notas de projetos que são voltadas para projetos específicos. Ah, então isso daqui me lembra tal coisa que eu vou usar para escrever o livro tal ou o artigo tal, enfim. Então você tem esses tipos de notas separados. E ele fala para você não fazer só notas de projetos, porque sempre que você começar um novo projeto, você tem que começar do zero. Interessante esse ponto. Geralmente, quando eu leio alguma coisa e eu lembro de algum trabalho de um aluno, eu já mando pro meu aluno. Falo assim: olha, isso daqui se encaixa no seu trabalho. E eu também vou fazendo anotações sobre esses pontos que facilita muito. Realmente, facilita a escrita quando você escreve sobre alguma coisa para você lembrar, porque você não vai lembrar de tudo. Mas a questão que eu acho que é ruim é que ele advoga muito a favor do que ele acredita, tentando usar evidências científicas de forma fora de contexto para afirmar que aquilo que ele está falando, dessa experiência anedótica dele e do Luhmann, que é um método embasado. Tanto que ele vai citar pesquisas do Rod, Bjork, enfim, né, que são cientistas da aprendizagem, só que totalmente fora de contexto, falando que, então, eu fazia certo, essas notas, caixa de notas, funcionam porque é baseado no melhor método de aprendizagem, que é a elaboração. Esse livro foi publicado inicialmente pela primeira vez em 2017. Em 2013, a gente já tem uma ampla revisão da literatura de Dunlosky, ele e colaboradores que analisam 10 técnicas de estudo, entre ele elaboração e prática de lembrar e espaçamento. Quando a gente pensa nessas estratégias, né, elaboração versus prática de lembrar e espaçamento, nessa revisão de Dunlosky, ele aponta por que a prática de lembrar e de espaçar é a melhor estratégia para você promover aprendizado de longa duração, e não elaboração, porque a elaboração tem alguns requisitos, não funciona para tudo. E o livro foca em elaboração. Mas, vamos lá, gente. Elaboração é uma fase importantíssima do aprendizado. E eu não nego isso. Só que eu preciso focar em ter conhecimento prévio, em adquirir conhecimento prévio, se eu quero usar a elaboração de forma ótima. Vou contar uma história para vocês. Meu filho vai nessa dentista, a Dani, da Odonto Especial, e ela é incrível, né? A sala dela tem brinquedos por todo lugar, ela prioriza esse bom relacionamento entre ela e a criança, ela deixa a criança bem à vontade, e tem uma parte, né, que no começo da sessão, ela faz a criança fazer umas mágicas, assim, né? Então se você aperta a barriguinha, a cadeira vai descer. Então você senta na cadeirinha, a cadeira desce, aperta o nariz, aí o banquinho faz assim para trás, porque ela precisa fazer com que a criança deite no banquinho. Quem olha isso fala, nossa, que incrível, é super legal mesmo. E há vários outros pontos que aumentam a probabilidade da criança aderir ao tratamento, a ficar lá no momento da consulta. Para a gente que estuda motivação, aprendizagem, que é da área da psicologia cognitiva, olha isso e interpreta de uma outra forma. Que nem quando ela usa essa estratégia de apertar a mãozinha, a criança aperta a mãozinha na barriga e o banco desce, o que que ela está mostrando para a criança? Que a criança tem autonomia, que é uma das necessidades básicas psicológicas inatas para que a gente aumente a probabilidade da criança ter motivação para ficar lá, para permanecer lá. Então, é uma estratégia simples que faz com que a criança mostre autonomia, ela tenha autonomia, ela perceba que ela tem o controle. Se a gente pegar essa teoria da autodeterminação de Deci Ryan. Sentimento de pertença. Então, o tempo inteiro, ela faz com que a criança, ela se sinta parte daquele lugar. Então, ela levanta, ela brinca um pouco e a dentista deixa a criança super confortável, ela não fica apressando, né? Aí, a gente, como pai, tenta apressar um pouco mais, porque tem outro paciente depois, enfim, mas ela não, né? Ela deixa a criança bem à vontade. Então, aquele sentimento de pertença. Outra questão que eu esqueci de falar, tem um quadro de tarefas, né? Então, você esperou lá na sala da recepção? Esperei. Então você ganhou uma estrelinha. Aí, qual que é próximo passo? Você fez a mágica de sentar na cadeira? Fez. Então, você ganhou
essa estrelinha, parabéns. Então, o tempo inteiro tá mostrando que a criança é competente. Então, ela trabalha com essas 3 necessidades psicológicas básicas e inatas da teoria de Jess Ryan, nem sei se ela conhece essa teoria, mas, quem é da psicologia olha aquilo e interpreta dessa forma. Consegue enxergar, fazer essa conexão do que a pessoa está fazendo com a teoria. E isso você só consegue fazer se você tem a teoria, adquiriu a teoria. Então, para que eu consiga usar a elaboração de forma eficaz, eu preciso ter conhecimento prévio. Então, ele vai falar sobre prática de lembrar e espaçar, e prática deliberada, intercalada, como se você soubesse o que é. Então, esse não é um livro para te ensinar técnicas de aprendizagem. No capítulo Os 6 Passos da Boa Escrita, ele vai falar de vários pontos sobre essas estratégias de aprendizagem e o que, que eu não gostei dessa parte. Eu detestei uma parte que ele fala assim: você só entende o que você leu se você pode dar uma aula introdutória sobre o assunto. De fato, uma coisa é entender aquilo e outra coisa é aprender. E você mostra sua aprendizagem por meio de explicar para alguém, que é a prática de lembrar. Legal. Aí, na realidade, ele vai falar que os professores, eles fazem com que os alunos não utilizem isso. Porque os professores, eles dão tudo mastigado, já elaboram para os alunos. Eles organizam muito o conhecimento e fazem com que os alunos não aprendam muito. Isso daí tá equivocado, porque a gente sabe que quando o aluno não sabe sobre um assunto, quando o professor organiza o conhecimento, ele vai diminuir a carga cognitiva do aluno e ele consegue processar melhor essas informações, do que ter que entender todo o caminho, do que ter que organizar essas informações. Aí, no pós-fácil, ele vai falar: "Não, gente, eu não tô falando que a caixa de notas é centrada no aluno, porque o que fica claro aqui, que a literatura diz que é quando o ensino é centrado no professor é melhor", e ele critica isso. E, gente, eu fiquei um pouco surpresa, porque quando a gente lê a biografia dele, aqui, fala que ele é da área de educação. E se ele é da área de educação, ele deveria saber isso. Enfim, no pós-fácil ele tenta corrigir essa parte, mas na minha opinião, não me convenceu. Ele vai falar assim que a caixa de notas não é um ensino centrado no aluno, porque o ensino centrado no aluno muitas vezes faz mais mal do que bem, já mostrando que ele entende as críticas, né, do ensino centrado no aluno, e não foi isso que ele disse nos capítulos anteriores, enfim. E ele fala que a caixa de notas seria mais como colocar o aluno no centro da aprendizagem. Beleza. E outros pontos que ele mostra que é interessante é que a caixa de notas permite que você desenvolva criatividade, porque com mais conhecimento prévio você consegue ter mais repertório de pensar e tentar conectar. Então, é mais para fortalecer um exercício, então, de você conectar coisas que você vê com coisas que você já tem. Como se fosse uma memória auxiliar, que aquilo lá te permita que você conecte coisas novas com esquemas de caixa de notas que você já tem. A gente sabe que para que a gente faça essas conexões, eu preciso ter um conhecimento prévio muito sólido. Então, eu, enquanto cientista que estuda aprendizagem, enfocaria para que o aluno desenvolvesse as estratégias para que ele adquira esse conhecimento prévio. Eu não estou falando que a gente não usa memória auxiliar, porque a gente usa o tempo inteiro. Eu tenho meu caderno, eu uso minhas planilhas para escrever artigo, eu faço de várias formas. Mas se você quer um livro que vai te ajudar a como criar notas, como fazer anotações, esse não é um livro que vai te ajudar nisso, tá? E nem que vai te ajudar a aprender por conta disso. Tem algumas dicas legais, tem algumas dicas válidas, mas o livro é super cansativo. Tem 164 páginas que poderia ser resumido, sei lá, em 10 no máximo. Enfim, né? Nem isso. Então, essa é a resenha do livro, né? Não vale o hype que as pessoas falam por aí, é, mas é minha opinião. E se você tem uma opinião contrária sobre isso, comenta aqui, eu quero saber se vocês gostaram do livro, por que que vocês gostaram do livro, se vocês tinham percebido alguns insights que eu trouxe aqui, enfim, tá bom? Um beijo e até a próxima resenha.